Olá, boa noite. Linha sul do metrô está sem funcionar. O problema afeta a volta para casa de 30 mil pessoas. Relatório inédito aponta crimes de tortura nos presídios do estado. Documento foi apresentado na Assembleia Legislativa. Como está o ambulante que teve parte da perna amputada depois de ser baleado por um delegado em Fernando de Noronha? Defesa Civil interdita 13 imóveis após incêndio no bairro de São José, no Recife. Bombeiros combateram novos focos hoje. Projeto de lei propõe usar dinheiro de multas para pagar habilitação de entregadores que usam bicicletas em Pernambuco. E após fraudes, INSS passa a usar identificação biométrica para autorizar empréstimos consignados a aposentados e pensionistas. A linha sul do metrô está sem funcionar por causa de um problema na rede aérea. O repórter Gustavo Ferreira tem as informações ao vivo. Oi, Gustavo, boa noite para você. Oi, Mário, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o NE2 agora, olha só, 7h01 da noite. A gente está aqui ao vivo na estação Recife do metrô e aqui atrás de mim, ó, Nido Machado vai mostrar que o acesso à plataforma de embarque e desembarque da linha sul está fechado, porque todas as 10 estações estão fechadas desde as 4h30 da tarde por conta de um problema elétrico. Nós também temos imagens ao vivo da estação Joana Bezerra, a situação é a mesma. A plataforma de embarque e desembarque da linha sul está fechada também. Vou conversar agora com o Salvino Gomes, que é gerente de comunicação aqui da CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, e vai explicar melhor para a gente o que está funcionando agora nesse momento. Com relação primeiro à linha sul do metrô, já está sendo feito algum trabalho de recuperação? Os técnicos já estão trabalhando? Como é que está a situação agora, Salvino? Boa noite. Boa noite. Os técnicos foram acionados, o turno dele é um pouco mais tarde, eles estão chegando para atuar, né, nesse sistema que teve um desalinhamento na nossa rede aérea, que é aquele cabo que alimenta de 3.000 volts o trem. Eles vão atuar, como não houve rompimento do cabo, pela expertise nossa, a gente acredita que durante toda a madrugada a gente poderá solucionar. Eu não tenho ainda uma previsão, porque os técnicos ainda não se debruçaram sobre esse problema. Então eles vão atuar durante toda a madrugada, para quem sabe amanhã cedo, por volta das 5 horas da manhã, a gente reabrir as 10 estações e nesse momento, em torno de 25 a 30 mil pessoas acabaram ficando prejudicadas devido ao não funcionamento das 10 estações da linha sul. O VLT, Salvino, é uma alternativa ali, principalmente para quem sai de Cajueiro Seco. Quais linhas estão funcionando, quais trechos estão funcionando do VLT agora? A linha sul diesel ela tem 2 ramais, um que vai de Cajueiro Seco para o Cabo, esse está funcionando normalmente. O Cajueiro Seco Curado, a gente com as chuvas que caíram na capital pernambucana, em toda a região metropolitana, principalmente em Jabotão, tem uma barreira que ela está meio que deslizando, tendo deslizamento. E o que acontece com isso? Os técnicos foram lá e viram o perigo dela deslizar mais, né? E amanhã a equipe de engenharia vai ver para ter um trabalho para ser acionado e funcionar para ela voltar a operar. Nesse momento, os trens que saem, VLTs que saem de Cajueiro Seco, eles vão até a estação Marcos Freire e de Marcos Freire voltam a Cajueiro Seco no seu horário, já que são trem horários e cumprem uma tabela horária e aí ninguém está sendo prejudicado nesse trecho. A partir de Cajueiro Seco, né, a partir de Marcos Freire, com sentido ao Curado, a estação Jorge Lins e a estação Curado estão fora, porque esse deslizamento aconteceu entre as estações Marcos Freire e Jorge Lins. Muito obrigado, viu, Salvino, pelas informações. É importante muita gente voltando para casa já para saber se amanhã vai ter tanto o VLT quanto a linha sul. Agora, antes de encerrar, Mário, e devolver para você, vou pedir para Nido Machado mostrar que aqui ao lado, na estação Recife, o acesso à linha centro está funcionando porque todas as estações da linha centro, que levam a Jabotão dos Guararapes, que levam a Camaragibe também, a linha centro está funcionando normalmente para quem precisa vir ao Recife e ir à região metropolitana. Mário, volto com você. Obrigado, Gustavo, pelas informações. Durante o ao vivo do Gustavo, você viu umas imagens de umas pessoas aguardando. Aquelas imagens eram na Joana Bezerra. As pessoas que estão aí aguardando não sabem que o trem não vai passar. Essa informação ainda não chegou para elas. E um levantamento sobre as condições de presídios em Pernambuco foi apresentado na Assembleia Legislativa. O foco do documento foram as violações dos direitos humanos de detentos. Ana Paula é advogada e esposa de um homem que cumpre pena no presídio do Curado, no Recife. Segundo ela, o marido foi torturado por policiais penais no Dia das Mães. Hoje, Ana Paula veio acompanhar uma audiência na Assembleia Legislativa sobre a situação do sistema prisional. Eu tive um marido espancado, eu tive um marido que sofreu spray de pimenta no rosto, e isso não é um fato pontual.
Eu estou pontuando porque sou esposa dele. Mas são medidas que são tomadas corriqueiramente dentro daquela unidade. A Comissão de Direitos Humanos da Alep e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura apresentaram um relatório inédito sobre a realidade das unidades de privação de liberdade no Estado. A deputada Dani Portela propôs trazer o debate para a Assembleia. A gente está falando de prevenção e combate à tortura dentro de espaços onde as pessoas são privadas de liberdade no estado de Pernambuco, e o objetivo é cobrar ações efetivas por parte do Poder Executivo, que tem acompanhado todo o sistema prisional. O relatório é resultado de visitas feitas por peritos no ano passado a 3 presídios, 2 unidades socioeducativas e ao Hospital Psiquiátrico Ulisses Pernambucano. O documento revelou uma série de violações graves em unidades prisionais de Pernambuco: superlotação, falta de água potável, alimentação insuficiente e presos exercendo funções ilegais de autoridade, como os chamados chaveiros. O presídio de Igaraçu foi um dos que mais chamaram a atenção dos peritos. Na semana da inspeção, foi constatada a hipermedicalização, fazendo com que pessoas estejam constantemente dopadas. Pessoas relataram espancamento e que levaram uma barra de ferro na cabeça, e também denúncias sobre graves violações de pessoas LGBTQIA+. Esta não é a primeira vez que o presídio de Igaraçu está no foco de denúncias. Em abril, o NE2 mostrou uma investigação da Polícia Federal que revelou um esquema de corrupção envolvendo o então diretor da unidade e um ex-secretário executivo do governo do estado. Agora, o relatório do Mecanismo Nacional aponta práticas de maus tratos e tortura no local. O documento defende a reestruturação e a independência do Mecanismo Estadual de Combate à Tortura no estado. Embora seja criada pelo Poder Executivo, tem que ser independente, não pode ser feita através de indicação, ela tem que ser feita através de um edital, ela tem que cumprir o que a lei determina, né, a paridade, tudo mais, aí toda independência deve ser considerada. O relatório critica a política de encarceramento em massa e alerta que a construção de novos presídios sem mudanças estruturais pode agravar o problema. A secretária executiva de Direitos Humanos do Estado acompanhou a audiência na Alep. Como é que a pasta que é responsável pelos direitos humanos tem atuado de maneira eficiente para garantir que, mesmo dentro do sistema prisional, os direitos humanos sejam respeitados? Recepcionando essas denúncias, fazendo os encaminhamentos e monitorando os andamentos das denúncias apuradas. Então, a gente tem uma relação integrada das secretarias, seja ela da SEAP, seja das medidas socioeducativas, de debater as melhorias que podem chegar através de denúncias ou até mesmo da atividade da própria equipe do governo do estado. 2 vigilantes foram mortos a tiros durante uma festa em Vicência, na Mata Norte. A notícia está no G1 e o repórter Arthur Ferraz tem as informações. Oi, Arthur. Oi, Mário, boa noite. O caso aconteceu na manhã de ontem na zona rural de Vicência. Os detalhes você encontra no G1. Basta apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela. O crime foi filmado por uma câmera de segurança. Nas imagens é possível ver um grupo de vigilantes na entrada da chácara onde acontecia uma festa. Em determinado momento, um carro parou, o motorista colocou o braço para fora e disparou vários tiros. As pessoas fugiram assustadas e só depois de alguns segundos o criminoso parou de atirar. 2 homens foram atingidos pelos disparos, um jovem de 24 anos e outro rapaz de 29. De acordo com a polícia militar, um morreu no local e o outro chegou a ser levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Moradores disseram que o crime foi motivado por uma discussão familiar. A gente segue acompanhando as atualizações desse caso. Lembrando que as notícias de Pernambuco estão no aplicativo do G1. É só entrar na aba Minha Região. Mário. Obrigado, Arthur. O ambulante de Fernando de Noronha, baleado por um delegado durante uma discussão, teve parte da perna direita amputada. Emanuel Pedro Apori, de 26 anos, deixou a sala de recuperação do Hospital da Restauração no Recife, mas ainda não tem previsão de alta. Ele, fisicamente, ele teve uma resposta boa em relação à cicatrização. A gente está ainda lutando contra outros desafios, essa parte da cicatrização, essa parte não sei como é que funcionam os procedimentos pós-cirúrgicos de uma amputação, mas a nossa preocupação maior nem é essa parte física, a gente sabe que é um abalo muito grande, é a parte emocional que requer cuidados. Emanuel está bem abalado, bem resistente ali
entender o que está acontecendo, é bem difícil para ele. Antes de ser submetido à cirurgia, Emanuel gravou um vídeo. No momento me encontro em cima de uma cama, precisando de ajuda para tudo. Para comer, para tomar um banho, para me limpar, para me cobrir, para me deitar, para poder dormir. E se não é minha mãe segurando toda essa bronca, toda essa barra do meu lado, eu não sei o que seria de mim. Não dei em cima de ninguém, respeitei a todo momento e por mais que demore, a verdade tarda, mas não falha. O ambulante se envolveu numa briga com o delegado Luiz Alberto Braga durante uma festa no Forte dos Remédios, em Fernando de Noronha. O delegado estava acompanhado de uma mulher e a briga teria sido motivada por ciúmes. Uma câmera de segurança mostra Emanuel sendo abordado pelo delegado. Ele leva um tapa e parte para cima do policial, que atira. O rapaz tenta fugir desesperado, mas não tem forças em uma das pernas, que está ferida. Emanuel recebeu atendimento no Hospital São Lucas, em Noronha, e foi transferido de avião para o Hospital da Restauração. O delegado Luiz Alberto Braga estava em Noronha a serviço, tirando férias do titular. Ele responde a processo administrativo disciplinar especial aberto na Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social. A SDS afastou o delegado por 120 dias e determinou o recolhimento das armas e da identificação funcional. Luiz Alberto Braga também responde a inquérito aberto no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. O advogado que defende o ambulante diz que a amputação vai afetar diretamente a vida que o jovem levava em Noronha. Emanuel leva uma vida ativa, é um esportista, é um menino ativo, mergulha, corre na praia, joga futevôlei, joga beach tênis, nada, sabe, surfa e perdeu uma perna. É uma espécie de gratidão por ter ficado vivo e luto por ter perdido essa perna. É um conjunto de sentimentos conflitantes, né? A defesa do delegado diz que houve a chamada legítima defesa sucessiva, que é quando o agressor inicial, por causa do excesso na defesa da outra parte, passa a ser o agredido. A área onde houve um incêndio no bairro de São José, no centro do Recife, apresentou risco para outros imóveis. Hoje, uma equipe da Defesa Civil esteve no local e interditou estabelecimentos que não foram atingidos pelo fogo. A vistoria nos prédios atingidos pelo incêndio aconteceu hoje pela manhã. A Defesa Civil interditou trechos das ruas Direita e das Calçadas, no bairro de São José, área central do Recife, e 13 estabelecimentos comerciais. O incêndio atingiu 3 imóveis. Entre os prédios atingidos pelo fogo está o antigo Cine Glória, inaugurado em 1926. Fábio é comerciante e perdeu toda a mercadoria no fogo. Pegou fogo nos meus 3 boxes, eu perdi tudo, a perca foi total. Eu estimo um prejuízo de mais de R$100 mil. Tem 3 pessoas que dependem de mim. Agora, como é que eu vou fazer? Fico numa situação atada. A gente pede a Deus que o governo se sensibilize com a nossa situação e consiga alguma ajuda de custo, algum auxílio, alguma coisa que parado nós não podemos ficar, porque nós somos pai de família. As chamas consumiram os 2 edifícios, que atualmente são ocupados por uma loja de produtos para festas. Comerciantes disseram que um dia antes do incêndio, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido com a queda de um poste, que, de acordo com a Neoenergia, caiu por conta da erosão causada pelas chuvas. O poste foi substituído na sexta-feira, pouco antes do incêndio começar. Uma loja também não estava trabalhando por causa do poste, caiu, aí estava sem energia. Eu ainda trabalhei na sexta e de noite, quando eu cheguei em casa, o segurança da noite ligando para dizer que tinha um incêndio. Depois que a CELP fez a instalação tudinho, aí quando a CELP foi embora, depois de uns minutos, aí deu um pipoco. A Neoenergia disse que não fez intervenção em instalações que não sejam da empresa e que a energia vai ser restabelecida após a liberação dos bombeiros. Os bombeiros identificaram que hoje ainda existiam focos isolados de fogo, mas sem risco de propagação. Foi feito um novo resfriamento e a situação está controlada. O isolamento permanece como medida de segurança. O motorista de um caminhão perdeu o controle e desceu uma ladeira com tudo. O resultado? Ele atingiu uma casa no bairro de Jardim Jordão, no Recife.
O acidente foi no fim da manhã na rua Atalaia, perto do acesso à BR-101. Este vídeo foi feito logo depois da batida e mostra a traseira do caminhão que invadiu a casa. O motorista perdeu o controle do veículo e destruiu a parte da frente do imóvel. Nesta outra imagem, dá para ver a parte de dentro da casa bastante danificada. O caminhão destruiu parte do telhado e do forro de PVC. Vários cômodos foram atingidos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O Globocop sobrevoou o local. Um outro caminhão de cor vermelha chegou para retirar a carga que estava no veículo que bateu na casa. O acesso à rua Atalaia ficou comprometido. O caminhão foi retirado no começo da tarde. A Defesa Civil do Recife fez uma vistoria no local, interditou parcialmente a casa e orientou que sejam feitos reparos. Andar com veículos pelas calçadas é infração gravíssima de trânsito, mas é cada vez mais comum encontrar motos ocupando o espaço dos pedestres. As nossas equipes registraram diversos flagrantes. Segunda-feira passada, pouco depois das 7 da manhã. O vídeo mostra a hora que uma moto com 2 pessoas bate em um carro que está saindo da garagem de um prédio. Com a colisão, condutor e passageiro caem. A moto bate em uma árvore e ainda acerta outras 2 motocicletas que seguiam pela pista. O acidente foi nesse trecho da Avenida Senador Sérgio Guerra, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, onde o trânsito costuma ser lento no começo do dia. E onde não foi difícil gravar outros flagrantes de motos circulando pela calçada. Lugar que é feito para os pedestres, mas onde eles não se sentem seguros. O lugar de moto é no lugar onde passam os carros, né? E o lugar dos pedestres é seguindo a ramo da calçada. Se a moto sobe na calçada, é um risco para você? É risco também de acidentar o pedestre. Educação no trânsito, de modo geral, tanto para ciclista, como para pedestre, como para motociclista e para motorista, para o condutor. O senhor acha que está faltando, então, consciência e educação no trânsito? Consciência e educação no trânsito. Porque calçada é lugar de pedestre. Isso mesmo. É isso que a gente espera. Na Estrada dos Remédios, no Recife, mais flagrantes de calçadas que viram uma extensão da pista para motociclistas. Esses outros muitos vídeos chegaram ao Canal Globo e mostram a quantidade de imprudências. São várias motos circulando livremente pelas calçadas, dividindo espaço com os pedestres. Está no artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro. É ensinado nas aulas de habilitação, mas é importante repetir. Transitar com veículo, incluindo moto, em calçadas é infração gravíssima. Rende multa de R$ 880,41 ao condutor, que ainda perde 7 pontos na carteira de motorista. Miriam acredita que só a punição pode mudar a atitude de quem circula por onde não deve. Tem que levar uma multa bem boa, né? Perder a carteira, eu acho. Porque isso não é certo, né? Está em tramitação na Câmara dos Deputados um projeto de lei federal que quer pagar carteiras de habilitação para entregadores de aplicativo que usam bicicleta. Eles cruzam a cidade de ponta a ponta. A maioria é jovem. Pedalam no sol, na chuva e com pressa para fazer a entrega dentro do tempo que o aplicativo determina. A estudante de Educação Física Larissa Beatriz, de 18 anos, trabalha há 3 meses como entregadora em Olinda. Ela contou que chega a fazer 40 entregas por dia. De manhã eu vou para a faculdade, quando eu largo já venho direto trabalhar. Aí fica até umas 8, 9 horas e vou para casa. Estes colegas costumam pegar pedidos de aplicativos no bairro do Espinheiro, zona norte do Recife. Aos 25 anos, Ivo nunca teve a carteira assinada. Há 3, trabalha como entregador. Qual o percurso mais distante que você fez? Quantos quilômetros? 5 km. Para receber quanto? 6,50. Anderson entrou nessa atividade depois de uma demissão. O dinheiro que recebe tem destino certo. Minha mãe está desempregada, né? Tem a casa alugada, tem as feiras, né? Tem os custos da bicicleta também. De acordo com o levantamento do IBGE, em parceria com a Aliança Bike, 3 a cada 4 entregadores que usam bicicleta são jovens de até 27 anos. Enfrentam mais de 50 quilômetros pedalando, muitas vezes 7 dias por semana por até 12 horas.
E 88% deles vivem exclusivamente da renda das entregas. Para 59% dos entregadores, a bicicleta foi a saída encontrada depois do desemprego. O perfil dos entregadores serviu como base para um projeto de lei do deputado federal Pedro Campos, do PSB. O texto propõe uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro, estabelecendo prioridade na aplicação de recursos arrecadados com multas de trânsito, no custeio da habilitação de condutores hipossuficientes que atuem como entregadores de mercadorias por plataformas digitais, com uso de bicicleta. A gente tem 1 em cada 4 entregadores fazendo suas entregas de bicicleta e que tem o desejo de poder fazer a entrega de moto. A estimativa que as pessoas têm é que quem entrega de moto consegue, num dia, tirar quase o dobro de renda daquele que entrega de bicicleta. Só que a grande barreira que eles têm para poder fazer as entregas de moto não é nem não ter a moto, é não ter a habilitação. O custo de uma CNH categoria A, que é para moto aqui em Pernambuco, pode variar. Mas estima-se que o valor total, com aulas práticas, taxas do Detran e outros gastos, seja de aproximadamente R$2.000. Atualmente, o dinheiro arrecadado com multas de trânsito vai para um fundo que paga ações de educação e fiscalização. O projeto do parlamentar pretende redistribuir os recursos. Ele está pronto para ser votado na Câmara e já vai seguir para a sanção do presidente. E a partir do momento que o presidente sancione, a gente vai tramitar um projeto para priorizar os entregadores do aplicativo. Então são duas etapas, uma onde você vai ter a destinação das multas para um programa de CNH social voltado a todo mundo do CadÚnico, e a outra é priorizar os entregadores de aplicativo que fazem suas entregas de bicicleta nesse programa. Este advogado analisa o PL de forma positiva. Ele acredita que a medida pode promover também um impacto social educativo. Vai não só privilegiar essas pessoas que são jovens, em sua maioria, que estão trabalhando aí, tentando se colocar de alguma forma no mercado de trabalho informal. Hoje é muito polêmica essa questão da formalidade ou não, do vínculo empregatício ou não dos entregadores de aplicativo, mas esse projeto de lei ele foge do debate, da polêmica e traz uma solução muito prática. Se com o tempo observasse que as placas de trânsito, que a fiscalização de trânsito foi prejudicada por falta de verba exclusivamente retirada das multas, só vai saber no futuro. Depois do intervalo, INSS passa a exigir biometria para autorizar empréstimos consignados. E uma lanchonete no Recife que lançou um chá que leva o nome do filme Agente Secreto, lançado no Festival de Cannes. O NE2 volta em instantes. O INSS vai passar a exigir biometria para autorizar empréstimos consignados. A medida foi publicada no Diário Oficial de hoje e vale a partir de sexta-feira. O repórter Ivan Duarte vai explicar para a gente ao vivo como é que funciona. Oi, Ivan, boa noite para você. Oi, Mário. Boa noite a você também, boa noite a todos. Reforçando, então, biometria facial sendo exigida pelo INSS a partir de sexta-feira em casos de empréstimos consignados. O que eu preciso explicar para quem acompanha a gente é que quem se aposentou ou se tornou pensionista do INSS a partir de abril de 2019, esse já era o procedimento padrão. Só que para todo mundo que se aposentou ou se tornou pensionista até essa data, não. Ela autorizava empréstimos consignados pelo meu INSS simplesmente clicando lá, eu autorizo, eu autorizo, eu autorizo. E isso tornava essas pessoas mais fáceis de serem alvos de golpistas. É por isso, então, que eu convidei aqui o Eliseu Leite, nós convidamos para conversar com a gente e explicar, Eliseu, como é que vai funcionar essa biometria. Tem que a agência fazê-la ou não? Explica para a gente. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Não. Tudo vai ser realizado através do portal do aplicativo Meu INSS. Atualmente, todos os benefícios estão bloqueados para a contratação de novos empréstimos. E para o segurado desbloquear, a partir de sexta-feira, será necessário o reconhecimento biométrico, como você bem destacou. Mas tudo, eu friso mais uma vez, será através do aplicativo Meu INSS. Não precisa o segurado, o pensionista, o aposentado se dirigir fisicamente a uma agência do INSS.
Ele vai precisar fazer essa autorização toda vez que for contratar um empréstimo consignado ou só uma vez? Essa é uma pergunta que a gente ainda vai ter que esperar um pouquinho para ter certeza, mas para o primeiro empréstimo, com toda certeza. Porque, como eu falei, ele já vai estar bloqueado. O que a gente não sabe ainda é se para cada empréstimo ele vai ter que usar esse reconhecimento biométrico ou apenas para desbloquear, de um modo geral, o benefício. Como é que faz para a pessoa consultar se ela tem um empréstimo ativo naquele benefício dela, no CPF dela? Excelente. O segurado, o pensionista, o aposentado, ele pode acessar o portal, mais uma vez, Meu INSS. Lá em cima, próximo ao nome dele, tem uma lupazinha. É só ele escrever. É só ele escrever extrato. Aí vai aparecer extrato de pagamento de benefício e ele vai confirmar ali todos os empréstimos. Perfeito, Eliseu. Muito obrigado pelas explicações. São essas, então, as orientações. Mário, devolvo com você no estúdio. Orientações importantes. Obrigado, Ivan, entrevistado, pela explicação. A chuva continua amanhã no Recife. Deve chover com intensidade moderada de madrugada e ao longo do dia. Olha só, a gente tem aqui os números. O volume esperado é de mais 42 milímetros no Recife. Esse mês já choveu na capital mais de 282 milímetros, um pouco mais do que a média de maio, que é 278 milímetros. E a gente lembra que essa chuva foi praticamente concentrada nos últimos 5 dias. O filme pernambucano O Agente Secreto foi apresentado ontem no Festival de Cinema de Cannes, na França. Ele concorre a um dos principais prêmios do festival. Parte do filme foi gravada no Recife e um dos cenários é uma antiga lanchonete aqui no centro da cidade. O chamate é a estrela desta lanchonete aberta há 41 anos no Recife. A bebida é feita diariamente com folhas secas e tostadas da erva mate. Eu moro em outra cidade, né? Mas sempre que eu venho aqui ao centro do Recife, eu opto por esse lanche. Aí é uma coisa muito diferente nele, ele dá uma sensação de refrescância, você toma ele, é bem geladinho. Um novo sabor de chamate entrou no cardápio da lanchonete. Se chama Agente Secreto, com ingredientes que o dono, claro, não revela, né? É uma homenagem ao novo filme do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto, que usou esse local como cenário nas filmagens. A lanchonete teve que ficar com que cara? Cara dos anos 70. Que não fosse daquela época, tipo os ventiladores, eles trocaram, eram os ventiladores antigos. Os adesivos foram retirados, eles deixaram a placa da gente, que é antiga, e muito figurante, né, que na época simulava realmente os velhos tempos, né, que era um movimento maior, casa cheia, gente circulando nas ruas. O balconista Reginaldo também fez uma ponta na figuração do filme. A minha participação no filme foi o cachaceiro. Mas a bebida era cenográfica? Era água. Agora tinha na mesa a garrafa de cana, mas era água. E tá curioso para ver o resultado? A gente tá tudo curioso para ver. E tá concorrendo a um prêmio. Quem sabe não leva? Concorrendo um prêmio, é? É. Essa é Reginaldo. O filme fez a estreia mundial ontem na competição de melhor longa-metragem do Festival de Cannes, na França. Uma das mais importantes mostras de cinema do mundo. O elenco entrou no tapete vermelho ao som do frevo, ritmo de Pernambuco, terra natal do diretor. Foi bastante aplaudido após a exibição. A disputa é com outros 21 filmes. É uma maneira espetacular de um filme brasileiro, pernambucano, estrear internacionalmente. A partir do Festival de Cannes, o filme começa a circular em festivais ao redor do mundo até a chegada dele, eventualmente, no segundo semestre no Brasil, quando O Agente Secreto será lançado em salas de cinema. O Agente Secreto é ambientado no Recife de 1977 e se desenrola em meio à ditadura militar. O ator Wagner Moura voltou a estrelar um filme brasileiro depois de um intervalo de 10 anos para viver um professor universitário que se muda de São Paulo fugindo de um passado violento, mas logo percebe que o Recife está longe de ser o refúgio pacífico que ele busca. As filmagens aconteceram ano passado em São Paulo, Brasília e lugares históricos do Recife.
Foi preciso locar carros antigos e produzir muitas placas de época. Moradores registraram nas redes sociais os bastidores. Para mim é natural que eu faça filmes e conte histórias com o ponto de vista aqui de Recife, Pernambuco, né? E de alguma forma é bom saber que os filmes eles passam não só no Brasil todo, mas também fora do Brasil, no exterior, festivais internacionais. É a terceira vez que o diretor Kleber Mendonça Filho disputa o prêmio máximo de Cannes, a Palma de Ouro. Os outros trabalhos selecionados foram Aquários e Bacurau. É o cinema brasileiro brilhando mais uma vez lá fora, confirmando o bom momento do nosso audiovisual. A culinária do norte do Brasil é o tema de um festival gastronômico que acontece na região metropolitana. São mais de 60 restaurantes e opções de dar água na boca. Roger cresceu acompanhando a avó e a mãe na cozinha. A paixão pelos temperos e receitas virou profissão há 12 anos. Ele é estreante no Festival Recife Week de Gastronomia e vem disposto a fisgar os clientes pela boca. O chefe criou 2 opções de prato principal: arroz caldoso de cupim e gratinado do mar ao sertão. A gente tem todo um pré-preparo com o cupim, a gente pega o cupim, a gente sela o cupim aqui na nossa parrilha, né? Depois a gente cozinha ele, depois a gente cozinha o arroz no caldo do próprio cupim e depois a gente junta tudo e dá essa mistura aqui linda que vocês estão vendo, né? E o do mar ao sertão, que é o gratinado do mar ao sertão, a gente pega o camarão, a gente puxa com carne de sol, com pimentões coloridos, depois a gente vem o arroz, leite de coco e uma farofinha de panko e finaliza com um brotozinho. Roger é chefe de cozinha do restaurante Senhorzinho, no bairro da Tamarineira, no Recife. Um dos 60 que participam da 23ª edição do Recife Week. Para a entrada, o cliente poderá escolher entre o pão de alho e camarão ou o caldinho de caldeirada. A sobremesa é outra escolha difícil: brownie com sorvete de creme ou sorvete com panqueca de doce de leite. O tema deste ano é a culinária do norte do Brasil, que desafiou os chefes a usarem ingredientes regionais da parte de cima do mapa, pouco comuns por aqui. O Renato, chefe do Café e Bistrô Santa Clara, na Madalena, não economizou nas receitas de um peixe crocante e de um filé com macarrão ao molho pesto de ervas da Amazônia. Achamos o tucupi, né, que é o caldo extraído da mandioca. Então a gente fez um arroz de tucupi, leva pupunha, leva um pouco de coentro, jambu, né, e chicória. Então a gente fez esse arroz cremoso, finalizando ele com um musseline de açaí e uma banana chip. E esse segundo prato com filé? Aqui eu fiz um peixe paraense. E no caso ele é feito com chicória, jambu, um pouco de coentro. A gente puxou a massa nesse peixe, fez um sashimi de filé com a redução de vinho tinto. Para a entrada, bolinho de macaxeira com sabor do mar. Ou salada de pupunha com folhas verdes e pesto de manjericão. De sobremesa, mousse refrescante de cupuaçu e farofa doce crocante. E se tem novidade, tem gente interessada. É nisso que apostam os restaurantes participantes. A gente espera agora que com essa edição a gente tenha um aumento de 10%, 15%, 20% se Deus quiser, e a procura realmente está grande. Os 3 pratos variam de R$ 54,90 a R$ 149,00, dependendo do restaurante. É bem mais em conta do que se o cliente optasse pelas 3 opções individualmente. O cliente prova novos sabores e ainda ajuda numa ação social. Cada menu vendido, a gente vai doar nessa edição R$1 para a ACD, que é uma instituição que está fazendo 27 anos e que teve mais de 13 mil atendimentos o ano passado em Pernambuco, e a gente vai usar a verba para poder ampliar esses atendimentos. Futebol, o Santa Cruz levou a melhor no duelo pernambucano contra o Central e continua líder isolado do grupo A3 da Série D. Os tricolores saíram na frente aos 38 minutos do primeiro tempo. Gabriel Galhardo achou Giovani livre na cara do goleiro e o atacante fez 1-0. Logo na volta do intervalo, os visitantes aumentaram a vantagem. William Júnior fez bela jogada e deixou o Thiaguinho na boa para marcar o segundo gol. A Patativa ainda descontou 4 minutos depois com o atacante Cauê, se aproveitando da saída errada de Felipe Alves. Mas terminou assim, Central 1,
Santa Cruz 2. Nós ficamos por aqui e a gente lembra que a linha sul do metrô está sem operar e ainda sem previsão de retorno. A gente acompanha toda a situação dos nossos telejornais e no G1. Para você, boa noite, até amanhã.